Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Platão. E aí, rapaziada, tranquilo? Então, vamos sair das sombras? Vamos ir de encontro à luz? Vamos ser luz? Vamos deixar a nossa estrela brilhar? Só depende da gente, e esse é o convite que eu faço a vocês. Não tenham medo da luz. Tranquilo? Bom, gente, vamos então fazer aquela correção desses exercícios que eu passei para vocês aí, beleza? Aqui vai ser também uma espécie de revisão para a avaliação que nós faremos na semana que vem. Tranquilo? Então, assim, você tá aí, tá com tudo aí na mão. Se não tiver, dá uma pausa no vídeo, cata tudo que você quiser, caderno, lápis, borracha, caneta, tudo que você tiver na mão aí, para a gente poder fazer essa revisão, ok? Qual é a dica? Você vai, a partir das questões que eu vou elucidando junto com você, você vai fazendo as suas anotações e anotando a sua resposta. Vou passar de uma questão para outra e você não terminou ainda de fazer? Pausa o vídeo e depois você continua. Tranquilo? Valeu? Então, vamos lá. Cair para dentro que nós não temos tempo a perder não, malandragem. Vamos lá. O continente americano é dividido em geral de duas formas. Como isso é feito? Bom, muito simples e muito objetivo. Nós temos aqui a seguinte situação. Você pode fazer um recorte. Para criar um conceito, por exemplo, de regiões, você faz um recorte espacial baseado em alguns tipos de critério. Você pode utilizar critério natural, você pode utilizar critério econômico, critério social, critério histórico. Isso quem define é aquele que vai, o observador. Tá? Mas, para o foco dos nossos estudos aqui, nós temos dois tipos, então, bem específicos. Um é o critério de localização geográfica. Ponto. Critério de localização geográfica, ou seja, nós temos a América do Norte, nós temos a América Central e nós temos a América do Sul e não discutimos mais sobre isso. É uma simples forma da gente poder fazer essa particularização. Beleza? Através do critério que meramente de localização geográfica, o que nos diz muito pouco ou nada. Agora, existem outras formas de você poder fazer essa análise. Vamos fazer isso a partir da América anglo-saxônica e da América chamada América Latina. Já começa a fazer diferença. A começar pelo modelo de colonização. Colônia de exploração da América anglo-saxônica e colônia de povoamento da América anglo-saxônica e colônia de exploração da América dita latina. Quem compõe o quê? Quais são os países que estão contidos neste tipo de particularização? A América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, colonizados por europeus, ingleses e franceses, ok? E nós temos a América Latina, que vai vir do México e todos os outros países, passando pela América Central até chegar à América do Sul, com a colonização de exploração feitas por portugueses e espanhóis. Isso diz muito sobre quem nós somos, ou o que nós somos, da onde nós viemos. Ok? Tranquilo? E mais as misturas que houveram dentro aí desse contexto. Beleza? Então é uma forma simples, básica. E a próxima pergunta, vamos lá. Qual é a próxima pergunta? Quais são as principais características da formação territorial dos Estados Unidos? Bom, assim como nós temos aí o Brasil, foi formado também por uma quantidade muito grande de quê? De imigrantes. Obviamente. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, era o chamado Novo Mundo, América em si. E aí, cansado de guerras, de perseguições e etc., vários habitantes da Europa, sobretudo daquela região ali da Inglaterra, começaram a se dispersar em busca de locais onde eles pudessem viver em paz e implantar ali os seus modelos, os seus sistemas. Obviamente que era uma população que tinha uma característica muito específica de fixação. E aí eles desenvolveram então o chamado uma comunidade, certo? E isso diz muito sobre o processo. Agora, tanto na América anglo-saxônica quanto na América Latina, a formação territorial se deu através de uma intensa exploração econômica dos recursos naturais. Ponto.
Ponto. Ponto. Não temos muito mais a falar sobre isso. Óbvio que tem, né, mais assuntos, mas porque quem a gente quer saber agora, no momento, é que assim como o Brasil, os Estados Unidos, por exemplo, eles foram resultado de intenso processo imigratório e de exploração das suas riquezas naturais, que não eram poucas. Tranquilo? Show de bola? Direto ao ponto. Questão número 3. Relacione o destino manifesto e a marcha para o oeste. Muito bem. A gente tem uma série de situações em que, por exemplo, né, que se chama ideologias, né? Alguns países, né, são, por exemplo, né, o país, por exemplo, do futuro, o país isso, o país aquilo. No caso do continente, né, ou melhor dizendo, da América Anglo-Saxônica, segundo aí esse expansionismo territorial aí de cunho fortemente religioso, eles diziam que você tinha ali o povo escolhido por Deus para estar naquela região. Isso era um instrumento muito utilizado na antiguidade e até os dias atuais. É a nação escolhida por Deus, e aí, como é escolhido por Deus, ninguém duvida, ninguém questiona, ninguém pergunta absolutamente nada. Então, esse destino manifesto, né, o expansionismo territorial, está lá, ó, no terceiro parágrafo, na página 313, tá? Questão aí de número 3. O expansionismo territorial foi baseado em uma doutrina religiosa conhecida como destino manifesto, de acordo com a qual os estadunidenses seriam o povo escolhido por Deus, né, para controlar e civilizar a América. Tivemos também aqui o nosso destino manifesto, né, com os portugueses. Você pode ver que o sistema era o mesmo. Esse processo foi muito utilizado pelos religiosos, tá, para ocupar as terras indígenas, da mesma forma que foi feito com os jesuítas fizeram aqui no Brasil. Relacionando isso com essa marcha para o oeste, é quando eles começam, né, o momento de ir mais para o interior da sua colônia, marchando para o oeste. Nós tivemos também aqui no nosso momento de nossa marcha para o oeste, por exemplo, né, a construção de Brasília. Foi nossa marcha para o oeste, em busca de mais territórios, em busca de mais riqueza, de mais espaço, certo? Justamente para poder fazer o quê? Expandir os seus territórios, porque haviam outras nações, outros interesses. Então, se você não tomar conta, algum outro país vai vir aí e vai dominar. Então, essa marcha para o oeste se relaciona com esse destino manifesto no momento em que nós somos a nação escolhida por Deus. E agora vamos expandir os nossos horizontes. Vamos marchar para o oeste. Ok? Tranquilo? E aqui ele pede na última aqui, né? O que explica que foi o Homestead Act. Bom, o Homestead Act foi uma espécie, assim, vamos dizer assim, de reforma agrária, tá? Que foi feita nos Estados Unidos. Visando o quê? Visando você garantir a posse do território. Aqui nós tínhamos aí as capitanias hereditárias, por exemplo, né? Mas eram extensas faixas de terra, né? Eram 15, né, grandes, né, extensões territoriais que foram ali doadas para nobre. Nesse caso aqui dos Estados Unidos, não. Olha o que vai dizer aqui na 314, aí no segundo parágrafo, logo após a imagem Estados Unidos, expansão territorial. Para garantir a efetiva ocupação dos territórios conquistados, o governo dos Estados Unidos promoveu uma política para atrair e fixar pessoas interessadas nessa região. A Lei da Propriedade Rural, criada em 1862, concedia a escritura definitiva das terras aos colonos que nelas permanecessem produzindo por no mínimo 5 anos. Óbvio que não era qualquer colono. Não era qualquer colono. Os negros, por exemplo, não estavam nesse processo. Os latinos não estavam nesse processo, embora nessa época aqui não existia, né, essa grande mistura. Você tinha aqui na população, né, de origem europeia. Ok? Tranquilo? Foi uma espécie de reforma agrária,
E assim eles garantiram a posse, as pessoas elas poderiam, né, se utilizar daquilo ali, né, diferente da capitanias hereditárias que você não podia vender, só podia passar de geração para geração. Aqui era diferente e que, né, fez com que os Estados Unidos se tornasse hoje a potência, por exemplo, né, que ele é uma das situações, uma das coisas, não, obviamente não só isso. Questões então referentes aí ao módulo 6, pergunta de número 1, que é: caracteriza a formação étnica e cultural dos Estados Unidos e do Canadá. Os dois países, eles são países formados por imigrantes, né, em sua maioria. Naquela região, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, você tem os povos que são primitivos. No caso dos Estados Unidos, nós temos aí os índios, né, os pele vermelhas, vamos dizer assim, e no Canadá você tem a população inuit, os chamados esquimós. Essa é a população, vamos dizer assim, originária, ou pelo menos a que estava ali antes da chegada dos colonos. Depois você tem a presença da chegada aí por conta, né, de situações que ocorriam na Europa, como por exemplo guerras, como por exemplo fome e perseguições, uma galerinha que vai se deslocar para este, né, continente e aí vai se instalar, né, os europeus, os puritanos conhecidos, os pilgrims, uma galera muito fundamentalista, religiosa, preconceituosa, por exemplo. Ok? E está relacionado lá com aquele, né, lembra lá do Destino Manifesto? Beleza. Além desse, nós temos também uma população chamada dos Quakers. Eles já eram mais o quê? Eles já eram mais liberais do que os Pilgrims ou os puritanos, tá? É uma galerinha que estava mais preocupada em formar ali um comércio, um mercado, consumidor, etc. Temos também uma grande população de negros nos Estados Unidos que vieram, né, basicamente para o sul dos Estados Unidos trabalhar nas lavouras de algodão, né, que até hoje é um produto econômico muito explorado naquela região que ali está, a região do sul dos Estados Unidos, alguns estados ali do norte, do sul, desculpa, certo? E é dali que surge, né, naquela região o Martin Luther King, o Malcolm X, como aquela pesquisa que vocês fizeram. Para além disso, nós temos também, mas já recentemente, o quê? Uma quantidade muito grande de imigrantes de várias partes do mundo, latinos, asiáticos, africanos, por exemplo, que chegaram posteriormente. Os africanos vieram, né, num outro período, um período mais antigo, para trabalhar como se ficavam naquelas lavouras que ali estão. Mas a formação básica dos Estados Unidos eram os índios, os europeus e os africanos. Beleza? Depois foram chegando, que compõem, né, etnicamente aquela nação. Depois que foram chegando os outros imigrantes. Com relação ao Canadá, você tem também ali a influência muito grande europeia, inglesa, tanto é que você tem o inglês lá como língua oficial, mas também dos franceses. Em alguma região na província ali de Quebec, por exemplo, você tem o francês como língua oficial, é um país então chamado bilíngue, com lá também a sua população original, que eram os inuits ou os esquimós. Tranquilo? Beleza? Respondido? Sigamos então aí. Por que os Estados Unidos eram considerados um país tão atraente para os imigrantes? E nos dias de hoje? Muito simples, eles precisavam de mão de obra para poder fazer, né, com o seu mercado consumidor ele crescesse e fosse altamente consumista. Para se construir o país precisava de pessoas que vinham de fora e apenas os negros não bastavam. Então eles estimulavam muito a ida de imigrantes para os Estados Unidos, sobretudo da própria América Latina, mais na região sul, mas também de outros continentes como por exemplo o asiático. E isso tornou os Estados Unidos, né, ajudou a tornar os Estados Unidos a potência que ele é hoje. E aí eles vendiam muito uma história, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando eles se tornaram, né, após a Guerra Fria, se tornaram a potência hegemônica e, né, mostraram ao mundo, por exemplo, entre outras coisas, o que?
o modo de vida americano, American Way of Life, ou seja, aquela coisa linda, maravilhosa, que atraía muitas pessoas. Você imagina, você vive num país assolado, por exemplo, por guerras, assolado por pragas, assolado por epidemias, assolado por governos ditatoriais, altamente corruptos. Ninguém quer viver. E os Estados Unidos, né, se abriam ao mundo e diziam: venham para cá, aqui vocês vão ser reconhecidos. Obviamente que as pessoas queriam ir, iam, e naquele momento era muito bem-vindo. Depois isso se tornou um problema, principalmente após agora aí o Donald Trump ter sido eleito o presidente dos Estados Unidos. Uma política, né, onde você tem, né, uma imigração muito rígida. Se você, por exemplo, quer ir para os Estados Unidos, você tem que passar por uma entrevista, uma série de situações, né, que eles vão querer até ver a cor da sua cueca para poder ver se você pode entrar nos Estados Unidos ou não. Por quê? Porque ele ainda é um país muito procurado para os imigrantes, o que traz alguns problemas de ordem, né, social e econômica, muito preconceito, muito custo com os imigrantes, principalmente os ilegais, né? Então, nos dias atuais, essa situação não é mais, né, favorável como era. Tranquilo? Ok? E por último, quais eram o motivo que levaram aí, né, levaram os imigrantes a deixar o seu país de origem rumo aos Estados Unidos? Como eu falei exatamente para vocês, imagina você viver em um país, né, vocês até vivem aqui no Brasil, onde você tem uma corrupção muito grande, onde a violência é muito grande, onde você tem, por exemplo, né, presença de doenças, de epidemias de doença, dengue, zika, chikungunya, uma política suja, né, muita corrupção, né? Crises e mais crises, uma atrás da outra. Se não bastasse todas as crises que já acontecem naturalmente, você ainda tem aquelas que são, né, exacerbadas por os nossos governantes. Então, é uma situação que faz com que as pessoas, então, elas queiram, né, sair desses países, é o que leva elas a irem para outros países. Tranquilo? Módulo 7. Pergunta muito simples, objetiva, que a gente vai falar aí sobre, né, os americano-saxônicos, chamados espaços rurais. E a primeira pergunta é: quais fatores colocam os Estados Unidos e o Canadá entre os maiores exportadores de gêneros agrícolas, né, mundiais? Bom, essa pergunta aí, ela é muito simples, muito direta. São dois países que têm, né, grande extensão territorial, são países que têm um clima favorável a alguns, né, certos tipos de cultivo, com exceção um pouco do Canadá, por conta do frio lá. São países que fazem, sobretudo e principalmente, um uso muito grande de tecnologia. Eles são pioneiros, desenvolvedores de tecnologia. Esses são aí os fatores que tornam eles esses grandes produtores mundiais. Mas está lá, em 336, né? Essa posição de maiores exportadores se deve a diferentes fatores, como grande extensão territorial, condições ambientais favoráveis, tá? E principalmente o alto incremento tecnológico na produção com o uso de equipamentos e insumos do quais eles não só produzem, desenvolvem, mas também que exportam essa tecnologia. E nós vamos ver já já que existem outros fatores também. Caracterize os cinturões, belts agrícolas, né? Os belts agrícolas dos Estados Unidos. Bom, isso aí a gente pode, de grosso modo, caracterizar da seguinte forma: são grandes extensões de área, onde você tem uma especialização muito grande dessas atividades agrícola ou pastoril. Certo? São grandes extensões de terra, tá? Aonde você tem o que? Uma especialização. Então você tem definido aí entre o cinturão central, os chamados Central Belts, aonde você vai ter ali uma área com muita produção de milho, com muita produção de trigo, com muita produção de algodão, que são aí umas commodities agrícolas muito valorizadas no mercado e altamente consumidas pela população, não só norte-americana, tá? Mas também pelo mundo inteiro. Por isso que eles são os grandes exportadores. Tá? Tem também o cinturão dos laticínios, uma pecuária intensiva, né? Muito produtiva. Os cinturões dos cultivos aí subtropicais, já mais por parte do sul dos Estados Unidos.
Os cinturões verdes, green belts, mais da região onde tem mais população aglomerada, justamente para poder fornecer para essa população os alimentos que ela precisa, que precisam ser consumidos rápidos. O cinturão da pecuária extensiva, mais para o oeste dos Estados Unidos, nas áreas onde você tem um problema de clima menos favorável, então você tem pecuária extensiva, né? E os cultivos irrigados na região, por exemplo, da Califórnia. Tá? Essa aí é uma característica que a gente pode dizer, repetindo, a grosso modo, cinturões agrícolas estadunidenses, regionalmente conhecido como Farm Belts, são grandes extensões de áreas rurais em que há especialização produtiva agrícola ou pastoril com uso intensivo de tecnologia, principalmente. Tranquilo? Beleza? Então, indo agora para a nossa última questão, o que significa subsídios e protecionismo agrícola? Além daqueles fatores que nós falamos já como grande extensão de terra, uso intensivo de tecnologia, clima favorável, etc., os Estados Unidos têm duas características, né, dessas agora sociais do próprio governo. Subsídio: o governo investe na produção agrícola diretamente na mão do produtor, então ele fornece, por exemplo, crédito muito barato. Você pega o crédito barato, isso faz com que o seu produto ele tenha o quê? Tenha preço competitivo, certo? E o protecionismo, ele protege internamente. Então, por exemplo, se você vai comprar algo que vem de fora dos Estados Unidos, eles vão lá e fazem o quê? Eles colocam lá uma sobretaxa naquilo ali. Para que você, né, que está vendendo para os Estados Unidos, você não entre com um produto mais barato do que aquele que eles produzem lá. Certo? Então, o protecionismo seria, vamos dizer assim, uma espécie de, sei lá, talvez de subsídio invertido. Né? Se um ele coloca um dinheiro ali, outro o que ele faz? Ele sobretaxa as importações. E isso faz com que os Estados Unidos não ganhem muito em quê? Em competitividade. Tranquilo? Fechado, né? Vapo, tamo junto. Valeu, galera. Fui.